Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila nova, aberta no módulo 21, página 319. Estudo da circunferência. Nós iniciamos o estudo da circunferência e do círculo no 7º ano. Naquela ocasião, vimos como medir arcos e ângulos. Além dos arcos, foram definidos outros elementos da circunferência, como o diâmetro. Aqui nós temos essa corda que passa pelo centro da circunferência, é o diâmetro. O raio, que é a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da linha da circunferência, e a corda. A corda é quando você liga duas extremidades que estão na circunferência, ok? E formam um segmento de reta. Procure identificar alguns deles no logotipo mostrado a seguir. Acabei de mostrar para vocês. Então, aqui nós temos o diâmetro do centro até a circunferência, o raio. Aqui nós temos uma corda, aqui nós temos outra corda. No 7º ano, ainda não era possível estabelecer muitas relações entre os elementos de uma circunferência. Para fazer isso, teríamos de utilizar as propriedades dos ângulos de um triângulo e da semelhança de triângulos, que só foram vistas ao longo do 8º e do 9º ano. Agora que nós já temos toda a bagagem necessária, nós vamos estudar as relações entre ângulo inscrito, ângulo central e arco, depois mais algumas propriedades. Por exemplo, voltando ao logotipo, reflita as seguintes questões. Será que existe alguma relação entre a medida do ângulo superior do triângulo vermelho e a medida do arco que delimita a região laranja? Então, aqui em cima, o topo do triângulo vermelho é um ângulo inscrito. Aqui embaixo, na região laranja, é um arco. E nós já sabemos que existe sim uma relação. O ângulo inscrito é a metade do arco e o arco é o dobro do ângulo inscrito. E entre os comprimentos dos segmentos de reta que dividem o círculo nas diferentes regiões. Sobre os segmentos de reta, nós vamos falar depois. Neste módulo, vamos utilizar os conhecimentos desenvolvidos no 8º e no 9º ano para investigar algumas relações desse tipo entre os vários elementos de uma circunferência. Começando agora. Medidas de arcos na circunferência e o ângulo central. No 7º ano, vimos como medir arcos na circunferência. Para isso, utilizamos o grau como unidade de medida, estabelecendo que toda a circunferência mede 360 graus. Eu peço que vocês grifem essa frase, pois ela é muito importante. Os graus são medidos. Os ângulos são medidos em graus e uma circunferência toda mede 360 graus. Essa informação é muito útil na hora da resolução dos exercícios. Também definimos o ângulo central, aquele que tem o vértice coincidente com o centro de uma circunferência. Então, o que é ângulo central? Eu já comentei com vocês. Ângulo central é aquele em que o vértice está coincidindo com o centro da circunferência. Na figura, o ângulo AOB é um ângulo central, pois seu vértice O é o centro da circunferência. Analisem aqui comigo o ângulo AOB. AOB. O vértice é o O, que é o centro da circunferência. Então, esse ângulo é um ângulo central. Observe que o ângulo central sempre delimita um arco na circunferência. Então, nós temos aqui a abertura do ângulo e aqui um arco delimitado por ele. Na figura, ao lado,
O ângulo central AOB determina o arco AB que foi destacado em vermelho. Então, nós temos um ângulo, a abertura desse ângulo determina um arco. No caso, nós temos o arco destacado em vermelho AB. E vamos rever a relação existente entre a medida de um ângulo central e a medida do arco determinado por ele na circunferência. Agora, vamos para a página 320. Opa, prontinho. Considere na circunferência de centro O os diâmetros AB. Então, nós temos o AB, que é um diâmetro, é uma corda aqui que passa pelo centro, e CD também é um diâmetro e também é uma corda e também passa pelo centro. Perpendiculares entre si, eles formam então ângulos retos, ângulos de 90 graus. Letra A. Os pontos A, B, C e D dividem a circunferência em 4 partes. O que se pode afirmar sobre as medidas desses arcos? Vamos lá? Eu tenho 4 arcos, certo? Então, eu tenho uma circunferência que foi dividida em 4 partes iguais. Então, o arco AC é igual ao arco CB, que é igual ao arco BD, que é igual ao arco DA. Então, os 4 arcos têm medidas iguais. Calcule a medida em graus do arco menor AC destacado na figura. Eu quero a medida apenas do arco AC. Nós sabemos que a circunferência toda tem 360 graus. Ela foi dividida em 4 partes iguais. 360 graus dividido por 4, descobrimos que nós temos 90 graus. Então, a medida do arco AC é 90 graus. Qual é a medida do ângulo central AOC? Nós sabemos que o ângulo central é o ângulo que está aqui no centro. Se os diâmetros são perpendiculares, nós temos 4 ângulos centrais de 90 graus. Então, a medida do ângulo central é 90 graus. Agora, a letra D. Escreva no espaço a seguir a relação existente entre as medidas de um arco de circunferência e do ângulo central correspondente a ele. A medida em graus de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente a ele. Não se esqueçam, o ângulo central determina um arco. A medida desse arco é igual à medida do ângulo central. Continuando. Agora nós temos a questão número 6. As circunferências a seguir são concêntricas, elas possuem o mesmo centro, isto é, tem o mesmo centro, que nesse caso é o ponto O. As duas possuem o mesmo centro. O hexágono regular, ou seja, aquele hexágono que tem os 6 lados iguais, o hexágono regular A, B, C, D, E, F está inscrito na circunferência menor. Ele está desenhado dentro da circunferência menor. Isto é, todos os seus vértices pertencem a essa circunferência. Então, na circunferência menor, nós temos os vértices A, B, C, D, E F do nosso hexágono regular. O arco AB, destacado na figura, corresponde a que fração da circunferência menor? Justifique sua resposta. Nós temos uma circunferência que foi dividida em 6 partes iguais. Então, uma dessas partes corresponde a 1/6 da circunferência. Então, como os vértices do hexágono regular dividem a circunferência em 6 partes de mesma medida, o arco AB corresponde à 6ª parte da circunferência. Se você quiser completar, ela corresponde a 1/6 da circunferência. Continuando agora.
Qual é a medida em graus do arco AB destacado? 360 graus dividido em 6 partes de mesma medida, em 6 partes iguais. 360 graus dividido por 6, cada um desses arcos mede 60 graus. Então, a medida do arco AB é 60 graus. Então, a medida do arco AB é 60 graus. E a medida do arco A', B'? Gente, eles estão sendo formados pelo mesmo ângulo central. Eles têm a mesma abertura. Então, é o mesmo ângulo. O arco AB mede 60 graus. O arco A', B' também mede 60 graus. Calcule a medida do ângulo central AOB. Então, onde está o ângulo central AOB? AOB. A medida do ângulo central é igual à medida do arco AB, que é igual à medida do arco A', B'. Então, a medida do ângulo central é igual à medida do arco, ou seja, 60 graus. Agora, a página 321. Peraí, pronto? Deixa eu colocar aqui. Quanto mede em graus o arco A', B' destacado na figura, justifique sua resposta. O arco A', B' mede 60 graus, porque o ângulo central correspondente ao arco A', B' é o ângulo AOB, é o mesmo ângulo central do arco AB. Assim, a medida do arco A', B' é igual à medida do ângulo central AOB. É o mesmo ângulo central. Então, eles terão a mesma medida, ou seja, 60 graus. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre comprimento. Os arcos AB e A', B' têm o mesmo comprimento? Eu vou voltar aqui, tá? Na página anterior. Pronto. Observem bem, qual arco é maior em comprimento? O arco AB ou o arco A', B'? É nítido, nós conseguimos perceber que o arco vermelho, A', B', tem um comprimento maior que o arco AB, certo? Comprimento, não medida em graus. Agora voltamos para cá. Na figura, o comprimento do arco A', B' é maior do que o comprimento do arco AB, uma vez que o comprimento do raio da circunferência no qual o arco A', B' está contido é maior. O arco A', B' está contido em uma circunferência de raio maior, por isso o comprimento dele é maior. Porque você tem que se lembrar, o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Quanto maior o raio, maior o comprimento. Agora a letra F. Se dois arcos têm a mesma medida em graus, qual deles terá o maior comprimento? O arco que estiver contido na circunferência de maior raio. O comprimento ele não depende do ângulo. O comprimento de um arco, comprimento de uma circunferência, ele depende do raio. Quanto maior o raio, maior o seu comprimento. Agora, ângulo inscrito em uma circunferência. Além do ângulo central, existe um outro tipo de ângulo importante que pode ser construído em uma circunferência, o ângulo inscrito. Vamos defini-lo a seguir. Ângulo inscrito. De olho no ângulo inscrito. Dizemos que um ângulo está inscrito em uma circunferência quando seu vértice pertence a essa circunferência e cada um dos seus lados a intersecta em outro ponto diferente do vértice. Grifem, porque essa definição é muito importante. E nós já vimos também no vídeo anterior. Então, nós temos aqui o vértice, que está no ponto na circunferência. Depois nós temos aqui
um outro ponto que intersecta a circunferência, que é o ponto A, um outro ponto que intersecta a circunferência, que é o ponto B. Então, o ângulo inscrito tem o seu vértice pertencente à circunferência. O vértice está aqui pertencendo à circunferência. Cada um dos lados desse ângulo, ele intersecta a circunferência em um ponto diferente de quem? Do vértice. Na figura abaixo, o ângulo AVB, esse ângulo aqui, é um ângulo inscrito na circunferência, pois o vértice V pertence à circunferência. O lado VA, nós temos o lado VA, intersecta, corta a circunferência no ponto A. E o lado VB intersecta a circunferência aqui no ponto B. Nesse caso, dizemos que o arco AB, que está destacado em azul, é determinado pelo ângulo AVB. O ângulo AVB, ele é esse ângulo que determina esse arco em azul. Agora a página... Não, tem mais um detalhezinho aqui. Na sessão anterior, você relembrou a propriedade do ângulo central, que tem a mesma medida do arco que ele determina na circunferência. Ângulo central igual à medida do arco. Será que também existe alguma relação entre as medidas de um ângulo inscrito e do arco determinado por ele? Existe sim, nós já vimos. O ângulo inscrito é a metade do arco determinado por ele, e o arco determinado por ele tem o dobro do ângulo, ok? Para responder essa pergunta, faremos inicialmente uma atividade investigativa usando um software de geometria dinâmica. Não é possível utilizar o software agora, pelas aulas à distância, ok? Página 322. Opa! Vou colocar lá em cima. Prontinho. Número 1. Execute as construções indicadas em cada item a seguir no software de geometria e registre suas observações e conclusões nos espaços indicados. Nós vamos fazer o que é possível ser feito aqui mesmo na página 322. Letra A. Desenhe uma circunferência com centro O e que passe por um ponto P, ambos de sua livre escolha. Você já tem a imagem aqui pronta na página 322. A de vocês está assim, certo? Letra B. Marque 3 pontos, A, B e C, sobre a circunferência, dispostos aproximadamente como indicado na figura. Então, pronto, vamos acompanhar o que está aqui na apostila. Agora, desenhe os segmentos de reta AB, AC, OB e OC. É só ligá-los com a régua. Fica assim. Construa os ângulos BAC e BOC, mantendo visíveis as suas medidas em graus. Letra E. Na figura abaixo, registre as medidas dos ângulos BAC e BOC da sua construção. Considere apenas a parte inteira das medidas. Então, aqui são valores aproximados, tá? Aqui, se vocês conseguirem colocar a medida do arco, a curvinha, e aqui uma outra curvinha. Atenção, aqui 55 graus é a medida do ângulo inscrito. Aqui nós temos o arco, que mede o quê? O dobro de 55 graus. Aqui nós temos o ângulo central, que mede 110 graus. Então, o ângulo inscrito mede 55 graus. O ângulo central mede 110 graus. E o arco também mede 110 graus. Completem na apostila de vocês. Agora, letra F. Movimentando o ponto B, de modo a alterar as medidas dos ângulos BAC e BOC, em seguida registre a medida do ângulo BAC correspondente à medida do ângulo BOC indicada em cada uma das 5 situações propostas. Então, o BAC é o ângulo inscrito, o BOC
é o ângulo central. 60 graus, 72 graus, 90 graus, 108 graus, 120 graus são as medidas de ângulos centrais. Agora, nós temos que descobrir a medida de BAC, que são os ângulos inscritos. Então, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Eu já deixei aqui a resposta para o vídeo ficar mais curto. 60 graus dividido por 2, 30 graus. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. 72 graus dividido por 2, 36 graus. 90 graus dividido por 2, 45 graus. 108 graus dividido por 2, 54 graus. 120 graus dividido por 2, 60 graus. Então, nós concluímos que a medida de BOC é o ângulo central. A medida do ângulo BAC é o ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. A partir dos dados do quadro, é possível perceber alguma relação entre as medidas dos ângulos BAC, que é o ângulo inscrito, e BOC, que é o ângulo central? Escreva a seguir a sua conjectura, o que você observou. Se um ângulo central e um ângulo inscrito de uma circunferência determinam o mesmo arco, então a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito, ou a medida do ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central. Agora, letra H. De acordo com sua conjectura, o que pode afirmar sobre as medidas de um ângulo inscrito e do arco por ele determinado? Justifique sua resposta. A medida do arco determinado por um ângulo inscrito é o dobro da medida desse ângulo, ou a medida de um ângulo inscrito é a metade da medida do arco determinado por ele. Simples assim. A mesma relação que nós temos entre ângulo inscrito e ângulo central, nós temos entre ângulo inscrito e arco. Continuando. Página 323. Deixa eu colocar aqui. Agora você vai demonstrar a conjectura que fez na atividade anterior, para um caso mais simples, mostrado na figura a seguir, em que O é o centro da circunferência. Escreva o nome de um ângulo central dessa circunferência. Nós temos o ângulo central AOB, temos também o ângulo central BOV. São duas opções de ângulo central aqui. Escreva o nome de um ângulo inscrito na circunferência. Ângulo inscrito, nós temos o BVA. De ângulo inscrito também, nós temos o OBV. Qual é a medida do arco menor AB? Nós temos aqui o arco AB. A medida do arco AB é beta. Eu não consigo colocar a letra grega beta aqui, você pode colocar. Então, o arco AB tem a medida de quem? Do ângulo central. Quem é o ângulo central? O beta, tá bom? É a medida do ângulo central correspondente a ele. O que podemos afirmar sobre as medidas dos lados OV e OB do triângulo OVB? Justifique sua resposta. OV é raio. OB também é raio, assim como OA também é raio. As medidas dos lados OV e OB do triângulo OVB são iguais, pois os segmentos são raios da circunferência dada. Então, nós podemos concluir que o triângulo OVB tem dois lados iguais. Consequentemente, ele é um triângulo isósceles. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Eu coloquei A porque aqui eu não consigo colocar letra grega, combinado? Agora, existe uma relação aqui entre o beta e os ângulos internos A e A? Sim, existe. O ângulo externo B, coloquei beta aqui, tá? Mas é o B, do triângulo OVB é igual à soma
dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, nós sabemos que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos que não estão aqui formando ele. Então, o beta seria alfa mais alfa. Beta igual a 2α. Como eu coloquei o A substituindo o alfa e o B substituindo o beta, fica B igual a mais A, B igual a 2A. Continuando agora. Usando sua resposta no item D, encontre uma relação entre as medidas alfa e beta. Beta é o dobro de alfa. Como o triângulo OBV é isósceles, OV é igual a OB. Os lados aqui são iguais porque são raios. Os ângulos V e B têm medidas iguais e nós chamamos de A, ok? Bom, portanto, a medida de um arco determinado por um ângulo inscrito em uma circunferência é o dobro da medida desse ângulo. Então, nós descobrimos que o B é igual ao dobro de quem? De A. O beta é o dobro de alfa. Continuando. Note que no caso acima, o centro da circunferência pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Por isso, dizemos que se tratava de um caso mais simples. Vamos agora tratar de uma outra possibilidade. O exercício número 3, ele é cancelado, tá? Nós não faremos o exercício 3, tudo bem? Agora, nós vamos para a questão número 4. Vamos resumir as conclusões às quais você chegou ao realizar os itens anteriores. Na figura a seguir estão representados um ângulo central e um ângulo inscrito na circunferência. Observe que os dois ângulos estão determinando o mesmo arco de circunferência, o mesmo arco na circunferência. Complete os dois quadros abaixo, relacionando corretamente as medidas alfa e beta. Eu coloquei no lugar do alfa A, no lugar do beta B, tudo bem? Então, nós sabemos que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Se o ângulo central é B, o alfa, que é o ângulo inscrito, é B dividido por 2. O ângulo central, que é o beta, é o dobro do ângulo inscrito. Então, o beta, que é o nosso B, é o dobro do ângulo inscrito, que é o A. Então, B é igual a 2 vezes o A. Agora, nós temos exercícios. Observe os ângulos desenhados na figura a seguir. Com o transferidor, determine a medida de cada ângulo assinalado na figura. Eu já fiz isso para vocês. O objetivo agora não é o uso do transferidor, é descobrir a propriedade, a relação entre ângulo inscrito, ângulo central, ângulo inscrito e arco. Nós temos aqui o ângulo destacado em amarelo, ele mede 40 graus. O ângulo destacado em vermelho também mede 40 graus. O ângulo destacado em verde, 40 graus. O ângulo destacado em azul também mede 80 graus. Tudo isso, pois eles têm o mesmo arco, e o arco aqui mede 80 graus. Vocês podem conferir com o transferidor. O que você percebe sobre as medidas desses ângulos? As medidas desses ângulos são todas iguais. Continuando aqui. Usando a propriedade dos ângulos inscritos, justifique sua resposta ao item B. Os 4 ângulos estão inscritos na mesma circunferência e eles determinam o mesmo arco. Observem aqui o ângulo azul. Ele tem o arco de 80 graus. O ângulo verde também tem o arco de 80 graus. O ângulo vermelho também tem o arco de 80 graus. Assim como o ângulo amarelo tem o mesmo arco. Todos têm o mesmo arco de 80 graus. Assim, todos eles medem a metade da medida desse arco de 80 graus. Portanto, eles medem 80 graus dividido por 2, 40 graus. Agora, considere que o ponto O representa o centro de cada circunferência. Determine os valores de alfa nas situações a seguir. Letra A.
Nós temos o alfa, que é um ângulo inscrito. 110 graus é o ângulo central. Então, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. 110 graus dividido por 2, 55 graus. Então, o valor de alfa na letra A, 55 graus. Na letra B, o arco mede 80 graus. O alfa é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é a metade do arco. 80 graus dividido por 2, então ele mede 40 graus. Agora aqui, nós sabemos que o diâmetro determina um arco de 180 graus. O alfa é o ângulo inscrito, ele mede a metade do arco. 180 graus dividido por 2, 90 graus. Agora, na letra D, nós temos que completar aqui o ângulo central, certo? Esses dois lados são iguais, é raio, gente, ó. O até a extremidade da circunferência é um raio, do centro O até a outra extremidade é raio. Se aqui o ângulo inscrito mede 50 graus, esse arco mede 100 graus. O ângulo central também mede 100 graus. Conseguem observar o triângulo formado? Eu tenho 180 graus como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Eu já tenho a medida de um ângulo. O ângulo central é 100 graus. Como eu descubro a medida dos outros dois? Como o triângulo é isósceles, são dois ângulos iguais. Então, 180 graus menos 100 graus, que é a medida do ângulo central, 80 graus. Dividido por 2, pois são dois iguais. Cada um deles mede 40 graus. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu precisava que a aula fosse dessa maneira. Seria muito complicado fazer tudo isso na minha lousa, que é bem pequenininha. E qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Eu vou ficar sempre muito feliz em ajudá-los. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!